Bom, eu vou falar sobre a testosterona, essa droga com muitos conceitos e preconceitos, tanto na classe médica como a população de modo geral. Para uns, uma droga boa, melhora o libido, melhora a força física, melhora o humor. Para outros, uma droga ruim, pode causar morte súbita, esterilidade. E para outros, uma droga que pode causar câncer de próstata, câncer de mama, câncer de útero. O que não é verdade. A testosterona não causa o câncer ginecológico nem o câncer de próstata. O que ocorre é que a testosterona não pode ser utilizada em pacientes que já têm esse câncer confirmado, porque ela iria piorar essa tumoração. Então, na verdade, existe uma confusão muito grande sobre os conceitos da testosterona. A verdade é que ela pode ser uma droga boa quando usada em níveis fisiológicos e pode ser uma droga ruim quando utilizada em doses elevadas. Então, diante dessa confusão, eu vou desenhar para vocês o que é a testosterona. Tem aquele ditado que fala, você entendeu o que é que eu desenho? Pois bem, então eu vou desenhar. Pronto. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o gráfico dos benefícios e malefícios do uso da testosterona. Vem aqui comigo. Bom, esse gráfico você tem a testosterona na vertical, os níveis sanguíneos em nanograma por decilitro e na horizontal o tempo. Eu dividi em três zonas. Zona fisiológica ou zona verde, onde a testosterona vai de 300 a 900. Zona amarela, que a testosterona está abaixo de 300. E a zona suprafisiológica, a vermelha, onde a testosterona está acima de 900. Então eu vou detalhar o que ocorre com o paciente em cada uma dessas três zonas. Venha aqui comigo. Na zona verde, que é a zona fisiológica, como está o sistema nervoso central do paciente? É um paciente com bom humor, autoestima, é um paciente que tem uma capacidade de concentração muito boa e que tem uma capacidade de competição também. E o corpo desse paciente? Como é que se comporta aquele paciente da zona verde? É um paciente com uma boa força física, uma boa massa muscular e massa óssea, é um paciente que tem um ritmo intestinal muito bom. Todo dia ele consegue dejeções. E é um paciente que tem aumento da produção de colágeno pelo estímulo da testosterona. E o sexo desse paciente, como é que está? É um paciente que tem libido, tem ereções matinais diárias, ou seja, todo dia acorda à força do mijo. E é um paciente que tem ereções e mantém as ereções, entendeu? Agora, o que ocorre com o paciente na zona amarela, onde a testosterona está muito baixa, com o sistema nervoso central do paciente? É um paciente triste, autoestima lá embaixo, humor baixo, paciente com pensamentos suicida, é um paciente depressivo, entendeu? E o corpo desse paciente que está com a testosterona baixa, como é que está? É um paciente cansado, o corpo só pensa em cama, é um paciente com indisposição, ele tem preguiça para trabalhar, não tem forças para o trabalho. É um paciente que tem uma massa muscular e uma massa óssea pouco desenvolvida. E é um paciente também que tem aumento da resistência à insulina, ou seja, ele tem uma tendência a ter diabetes lá na frente. E como é que está o sexo desse paciente que está com a testosterona baixa? É um paciente com libido baixo, anda correndo da mulher. É um paciente que não tem ereções matinais diárias. É uma vez ou outra que ele acorda na força do mijo. E é um paciente que não consegue manter as ereções. Ou seja, ele começa o ato sexual, mas não consegue ir até o fim. Ele, do meio para o fim, ele despenca. A coisa fica meia boca, entendeu? Agora, o que ocorre com o paciente da zona vermelha, com os níveis de testosterona muito altos, geralmente até 10 vezes mais daqueles fisiculturistas, bombados? Vamos ver. No sistema nervoso central dele, como é que está? É um paciente muito nervoso, irritado, com insônia e com aquele toque, transtorno obsessivo compulsivo. E o corpo desse paciente que usa testosterona em doses muito altas, os fisiculturistas, por exemplo, os bombados, como é que está? O coração, por exemplo. É o paciente que tem um coração 2 a 2,5 vezes aumentado. Com isso, ele tem uma massa muscular muito grande. Diminui a capacidade de contrair e de relaxar. Então, esse paciente tem uma tendência à morte súbita.
ele tem também o que nós chamamos de insuficiência ventricular esquerda concêntrica. O que é isso? O ventrículo esquerdo cresce para fora e para dentro, e aí diminui a gravidade do ventrículo e ele tem uma fração de ejeção baixa. Com isso fica com tendência a ter fenômenos cardiovasculares, o infarto, derrame. E o que ocorre com o sangue desse paciente, que tem dose de testosterona muito alta no sangue? Bom, o hematócrito está elevado, então o sangue fica grosso, espesso, então ele tem tendência a ter fenômenos tromboembólicos, entendeu? E o colesterol? O colesterol está elevado, ele tem o que nós chamamos de dislipidemia, ele tem um aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e uma baixa do colesterol bom, que é o HDL, entendeu? E como é que está o rim desse paciente? O rim é por onde elimina 90% dessa testosterona e excesso que esse paciente tem. Então, ele é muito castigado. Então, você tem lesões glomerulares que faz com que, com o tempo, ele comece a perder proteínas e hemácias. E aí vai ter anemia. E lá na frente, ele vai ter uma insuficiência renal crônica. E o fígado desse paciente, como é que está? Ele pode ter uma hepatite aguda, ele pode ter uma insuficiência hepática pela elevação das TGO e TGP, entendeu? E o cabelo desse paciente, como é que está? Geralmente, essas doses elevadas de testosterona, ele começa a ter perda de cabelo. Lá na frente, ele vai ficar careca. E o testículo desse paciente que usa testosterona em altas doses, como é que fica? Bom, como você está oferecendo muita testosterona, a máquina que produz a testosterona, que é o testículo, para de produzir, fica atrofiada. Então, ele vai ficar com testículo de menino, entendeu? Então, vem aqui no gráfico novamente. Esse gráfico que você vê aqui, eu dividi em 3 zonas. Eu chamei a zona verde, zona fisiológica ou zona feliz. Porque nessa zona, o paciente, tudo dá certo. O libido está bom, a força física está boa, o humor está bom. Já a zona amarela, eu chamei de zona triste. Porque é um paciente triste, o humor lá embaixo, pensando em suicídio. É um paciente que está afundando, entendeu? E a zona vermelha, eu chamei de zona maldita, iludida. Por quê? Porque esse paciente, ele é um paciente fortão, malhadão, bonitão, mas tomando muita testosterona, começa a ter perda de cabelo. Lá na frente, ele vai ficar careca. Por isso está uma ilusão. E o sexo, é um paciente que tem um libido muito bom, um verdadeiro garanhão, mas não consegue engravidar a mulher, porque ele fica estéril lá na frente. Ok, pronto. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico das pessoas que usam a testosterona injetável. Venha aqui comigo. Olha, aqui na vertical nós temos a testosterona em nanograma por decilitros. E na horizontal, o tempo em semanas. Perceba aqui, ó. Esse paciente que estava com testosterona de 300, eu vou injetar 200 mg de cipionato de testosterona, que é o famoso Deposteron, que o povo usa muito em academia. Perceba aqui, quando eu injetei aqui, ó, com 2, 3 dias, ele fez um pico para 900 nanogramas de testosterona. E com 14 dias, ele voltou para 700. Esse 14 dias é a meia-vida do Deposteron. O que é meia-vida? É o tempo que o organismo leva para eliminar metade da concentração da droga que você injetou. Então, eu injetei 200, metade 100 saiu pelo rim e a outra metade ficou aqui. Eu vou injetar mais 200 mg de Deposteron. Como eu tenho 100, é como se eu estivesse ofertando 300. Ele deu aquele pico para 1.600 e com 14 dias voltou para 1.400. Ou seja, sobrou 150. Então, eu vou injetar novamente 200 mg de Deposteron. Com mais 150, é como se eu estivesse ofertando 350. Ele deu aquele pico para 900 e com 14 dias voltou para 1.600. E assim sucessivamente. Fui injetando 200 mg e ele foi. O que é que você pode perceber aqui nesse gráfico? Que na primeira semana eu injetei, ele foi para 900 e veio para 700. Ele não saiu da zona fisiológica. Ele se manteve aqui entre 300 e 900. Mas a partir da segunda semana, ele saiu da zona fisiológica e não voltou mais. Ele só se distanciou da zona fisiológica. E isso daqui é o que é recomendado pela literatura. É o que a classe médica faz. Ele dá 200 mg de Deposteron de 14 em 14 dias. Então, isso aqui pode piorar e muito, porque as pessoas, além de usar
o Deposteron, 200 mg, ele associa outro anabolizante, o que piora muito essa condição aqui. A testosterona dobra, por exemplo. E ainda tem outra condição que pode piorar mais ainda isso aqui. Ou seja, ele além de tomar a testosterona 200 mg, o Deposteron, associar o anabolizante, ele às vezes não usa de 14 em 14 dias. Ele usa semanalmente, o que piora mais ainda essa testosterona. Ele se distancia mais ainda dos níveis fisiológicos. Como você viu lá na zona vermelha, a testosterona muito alta, o que ela pode causar? Ela lesa coração, lesa rim, lesa fígado, lesa o sangue. Então, esses pacientes que usam testosterona injetável tem que ter muito cuidado. Então, eles se preocupam mais com a beleza do que com a saúde. Então, você vai ver que eles têm uma tendência a lá na frente ter complicações renais, hepáticas, de sangue, de coração. Então, muito cuidado vocês que usam testosterona injetável. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico das pessoas que usam a testosterona gel. Vem aqui. Olha aqui, ó. Aqui na vertical você tem os níveis de testosterona e na horizontal o tempo em dias. Essa primeira montanhazinha aqui que você está vendo é o que nós chamamos de ritmo circadiano. É a forma como nós produzimos a testosterona. É o natural da gente. Então, ó, nós aumentamos a produção de testosterona à noite e diminuímos pelo dia. Aumentamos a testosterona à noite e diminuímos pelo dia. E assim sucessivamente. Isso aqui nós chamamos de ritmo circadiano. É como nós produzimos diariamente a testosterona. E como é o ritmo da pessoa que usa a testosterona gel? Vem aqui, ó. É essa montanhazinha aqui de cima, ó. O gel de testosterona, você deve aplicar ele pela manhã, para compensar, porque o ritmo circadiano começa a diminuir pelo dia. Então eu aplico o gel de manhã para compensar. Então o paciente estava com 500 de testosterona. Eu apliquei 200 mg de testosterona gel. Então ele começou a absorver, aumentar a absorção, foi aumentando, ó, a testosterona. Chegou até 700. Aí à noite ele começou a diminuir. No outro dia eu injetei mais 200 mg. Injetei não, eu passei na pele 200 mg de testosterona gel. Ele de dia aumentou e à noite diminuiu. De dia aumenta e à noite diminui. Perceba que esse gráfico aqui é muito parecido com o ritmo circadiano. Ou seja, é uma coisa muito fisiológica quem usa a testosterona gel. Perceba outra coisa. Quem usa a testosterona gel, ele não saiu da normalidade, do fisiológico. Tá entendendo? Outra coisa. Eu poderia até aumentar mais para aqui assim, aumentar a dose aqui do gel. Mas para mim chegar aqui naqueles níveis de testosterona da zona vermelha, eu teria que tomar um banho de testosterona gel, entendeu? Então, além de ser muito fisiológico a testosterona gel, ela é muito segura. Dificilmente você sai da zona de conforto, da zona fisiológica. Agora veja aqui, ó. Aqui é o gráfico de pessoas que usam o implante hormonal. Você coloca o implante e ele é uma liberação contínua. Então ele libera a mesma quantidade todo dia. Então é uma reta. Poderia usar aqui ou aqui. É um método muito bom, porém é muito caro. Pronto. Como vocês viram no gráfico da testosterona gel, homens com 50, 60 e 70 anos de idade e mulheres todas poderão se beneficiar demais com o uso da testosterona gel, por ser muito fisiológica e muito seguro sua aplicação. Veja bem, o homem a partir dos 40 anos de idade, ele começa a diminuir a produção de testosterona 1,5% a 2% ao ano. Então aquele homem com 50, 60 e 70, ele já não tem mais a testosterona naqueles níveis que ele costumava ter. Já a mulher produz testosterona pouca pelos ovários e pela suprarrenal. Então ela precisa fazer uma reposição de uma forma criteriosa e em doses baixas, porque ela produz 20 vezes menos testosterona do que o homem. Então precisamos repor em doses baixas para evitar os efeitos colaterais da testosterona, que é a masculinização. A mulher com perda de cabelo, acne, voz grossa, aumento do clítoris. E ao mesmo tempo, precisamos repor a testosterona da mulher, porque testosterona é vida. É essa testosterona que vai dar a ela libido, força física, bom humor. Entendeu? Então, você vê, se é o gel de testosterona seria uma droga tão boa para essa população de homens e mulheres,
Por que a classe médica não prescreve muito a testosterona gel? Olha, eu vou dar 4 motivos, sendo que 3 são consensuais e 1 é polêmico. Veja bem. Primeiro, os homens têm vergonha de procurar o médico e falar: doutor, eu estou meio fraco para a mulher, eu estou correndo da mulher. Já as mulheres têm vergonha de chegar para o médico e falar: doutor, eu não tenho vontade de ter relações, eu faço relações às vezes com meu marido só para satisfazer ele, entendeu? Já outro motivo seria o acesso difícil dessa população a médicos na rede pública. Geralmente são médicos PSF, recém-formados, que têm pouco conhecimento e pouca habilidade em usar a testosterona gel. Outro motivo seria, muitas dessas pessoas acham que o tratamento com a testosterona gel é muito caro, e não é. Você vai ver lá na frente que não é. O quarto motivo e polêmico é um assunto que eu, como médico, não gostaria de falar. Mas a classe médica, aí eu falo, urologista, ginecologista, andrologista, ortomolecular, médicos que dão aula de testosterona injetável, implantes hormonais, no afã de ganhar muito dinheiro, juntamente com o grande lobby da indústria farmacêutica, tem desestimulado demais o uso da testosterona gel e estimulado o uso do implante hormonal. Vamos aos fatos. Aqueles adeptos do implante hormonal falam o seguinte: a testosterona gel dá picos, enquanto o implante hormonal é uma liberação contínua, é uma reta. Pois bem, vocês viram lá no gráfico que a testosterona gel imita o ritmo circadiano, o ritmo fisiológico de produção da testosterona. A natureza, ela é sábia. Se nós produzimos a testosterona em um ritmo circadiano, é porque a melhor forma de repor a testosterona é o ritmo circadiano, entendeu? Outra coisa, os adeptos dos implantes hormonais falam o seguinte: homem não gosta de usar creme, homem esquece de passar o gel. Pois bem, você prefere ir no consultório, tomar uma anestesia, fazer uma excisão, um exéresis e implantar um hormônio, ou todo dia, no pós-banho, passar o gel, esperar 5 minutos, tornar isso um hábito? Eu prefiro todo dia passar o gel pós-banho. É gratificante, é bom isso todo dia, muito melhor do que você ir no consultório e tomar injeção, essas coisas. Outra coisa, os adeptos do implante hormonal falam o seguinte: você faz o implante e esquece por 6 meses. Eu completo. Você faz o implante, esquece por 6 meses e reza para que não tenha nenhuma intercorrência. Porque se alguma coisa der errado, você vai ter muita dificuldade de tirar essa testosterona, que é um produto bioidêntico e absorvível. Então, por exemplo, a mulher usa o implante, colocou uma dose um pouco alta, aí ela apresenta os efeitos colaterais da testosterona: aumento do clítoris, queda de cabelo, acne. Então você vai ter dificuldade de retirar esse hormônio do seu corpo, porque ele é bioidêntico e absorvível. Ou a pessoa fez o implante e apresentou algum mal-estar, um desconforto e não quer mais usar. Então você vai ter muita dificuldade de mexer aí nesse hormônio, entendeu? Já o gel de testosterona, você passa ele, por exemplo, a mulher passa uma dose, digamos, de 20 miligramas, aí apresenta esses efeitos da testosterona indesejáveis, que seria queda de cabelo, aumento do clítoris, voz grossa. Então, o que é que ela faz? Ela diminui a dose, ela mesma. Ou, por exemplo, o homem, ele chega, passa lá 200 miligramas de testosterona gel, e ele não sentiu aqueles efeitos esperados, melhor da libido, melhor da força física. Ele vai, dobra a dose, dá outro puff, entendeu? Ou você sentiu mal, um desconforto, você suspende. Então, você vê que o testosterona gel, você tem autonomia. Você pode aumentar a dose, você pode diminuir a dose, você pode suspender. Enquanto o implante hormonal, você não consegue. Você fica só na torcida para que tudo dê certo, entendeu? Outra coisa, o preço. O implante hormonal custa de 6 a 10 mil reais por 6 meses, que é o tempo que ele dura.
Já o gel de testosterona é mais ou menos R$ 130 mês, 30 aplicações, o que em 6 meses daria R$ 800, ou seja, 10 vezes mais barato do que o implante hormonal. E entrega o mesmo resultado. Moral da história, eu tenho um produto, a testosterona gel, que é mais fisiológico, dá pico circadiano, é mais prático, eu passo todo dia pós-banho, espero 5 minutos para secar, me dá mais autonomia, eu aumento a dose ou eu diminuo a dose, conforme a sintomatologia que eu apresento, é 10 vezes mais barato e entrega o mesmo resultado. E os médicos e a indústria farmacêutica querem que eu use o mais caro? Que lógica é essa? Que marketing é esse? Pensando em mudar essa lógica perversa de usar o mais caro, eu elaborei um cronograma. Assim, você vai para uma consulta online ou presencial a preço popular. Dessa consulta, você sai com um pedido de exames de imagem e de laboratório para começar o tratamento da testosterona gel. Certo? Então, aí você pede um ultrassom para ver como é que está seu rim, seu fígado, seu útero, a próstata, o ovário. Pede um eco para ver o tamanho do coração, ver a fração da ejeção. E pede um laboratório para ver o hemograma, colesterol total e frações, para ver função renal, ureia, creatinina, para ver função hepática, TGO, TGP, albumina, para ver testosterona total, testosterona livre, SHBG, estradiol e o PSA total e PSA livre. Com esses resultados em mão, 5, 10, 15 dias depois, você volta para a mesma consulta que você já pagou. E aí, você, com os resultados em mão, a sua clínica e o seu objetivo, vai interagir com o médico e ver qual a melhor dose para você usar da testosterona. Vai usar durante 90 dias e retornar para outra consulta. Por que 90 dias? Porque os receptores da testosterona são muito lentos. Deixa eu explicar melhor. Nós temos 4 tipos básicos de receptores. Os de membrana e os nucleares. Os receptores de canais iônicos, a resposta é muito rápida, em milésimo de segundo. Os receptores, os neurotransmissores, respostas em segundos. Os enzimáticos, respostas em minutos. E a testosterona, que é um receptor nuclear, a resposta é muito lenta, resposta em horas. Então, quando você usa testosterona, a resposta ela vai melhorando lentamente. Então, você começou a usar, com 10 dias, você tem já uma resposta, melhorou o libido, mas com 20 dias, essa resposta ainda está melhorando. Com 60 dias, ainda está melhorando. Ela vai atingir o máximo quando chegar nos 90 dias. E aí você vai ter a melhor resposta do uso da testosterona. Bom, para concluir o que foi dito, podemos dizer que uma consulta online a preço popular, nós podemos dar uma assistência àqueles pacientes que tinham vergonha de procurar o médico. Podemos dar uma assistência àqueles pacientes que achavam que o tratamento com a testosterona gel era caro e ainda melhorar a assistência aos pacientes na rede pública, onde só tem mais aqueles médicos de PSF, recém-formado ou em final de carreira. E tem pouco conhecimento sobre a testosterona e não tem muito segurança em usar o gel de testosterona. Deixa eu explicar melhor para você isso. Então veja bem, aquele paciente chega para um médico lá no interior da Bahia, médico do PSF, com sintomas de: doutor, eu ando com humor baixo, meio triste, pensando até em tirar minha vida. Eu ando meio depressivo. O médico aí pede logo uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra. Ou é aquele paciente que chega lá para o médico lá, PSF no interior, e fala: doutor, eu estou fraco, sem coragem para trabalhar, o corpo só pede cama, uma moleza terrível. Aí o médico acha que é falta de vitamina, prescreve um polivitamínico de A a Z, manda fazer uma alimentação melhor e exercícios. O paciente sai achando que vai dar tudo certo. Ou aquele paciente, que é o mais comum, que chega para o médico e fala: doutor, eu ando meio fraco para a mulher, eu ando me escondendo da mulher,
como é que você pode me ajudar? Aí o médico aí já olha com ele assim todo, eu vou prescrever para você aqui um Viagra e você vai voltar a ser garanhão de antigamente. Ou seja, esse paciente procurou o médico lá no interior da Bahia do PSF com sintomas de quem estava com a testosterona muito baixa. E esse médico não tinha essa vivência, esse conhecimento, já foi logo taxando esse paciente de depressão, falta de vitamina, impotência sexual. Ele, esse médico, não ajudou esse paciente, pelo contrário, prejudicou muito esse paciente.